Canaleta aqui em Curitiba é lugar exclusivo dos ônibus, certo? Mais ou menos. Na teoria é isso. Porque na prática o que mais tem é gente correndo, pedalando, né? De patins, patinete nesses espaços. O pior, não é raro observar ciclistas pegando rabeira, gente, no busão. Uma prática extremamente perigosa e que resultou na morte do Eduardo do Rosário. Garoto de apenas 17 anos. Ele foi atropelado pelo ônibus enquanto pegava a rabeira na Canaleta na 7 de setembro, na altura do Batel, aqui em Curitiba. O acidente foi no último domingo. Vou falar com o Thiago Silva, porque, ô Thiago, a gente sabe, né, Thiago Silva, esse é o tipo de morte, talvez por orientação, por informação, por educação, por treinamento dos motoristas, enfim, por vários fatores, talvez pudesse ter sido evitada, né, Thiago? Exatamente. E o que aumenta o risco, já são as empresas de ônibus aqui da capital, porque antigamente a gente tem as imagens do pessoal pegando rabeira, eles em alguns ônibus do transporte coletivo, esses ônibus articulados que passam aqui pela Canaleta, eu estou bem pertinho, isso aqui é do Jardim Botânico, e foi esse o trajeto, infelizmente, que o Eduardo fez no último final de semana. Ele saiu daqui do Jardim Botânico, foi até lá o bairro Água Verde, na capital, até a Praça do Japão, e depois quis retornar pegando rabeira. As imagens mostram, inclusive, ele e os amigos. Essas imagens foram feitas momentos antes da tragédia. Aqui na região do Jardim Botânico, ele descendo, passando próximo à rodoferroviária aqui em Curitiba, Jasson. E alguns ônibus do transporte coletivo, eles colocaram uma espécie de uma placa embaixo do para-choque, para que os meninos não conseguissem acessar o para-choque. E aí, quando tem esse ônibus, os garotos, eles grudam na lateral, próximo ali ao tanque. E um escorregão ali, Jasson, vai para embaixo do rodado. Infelizmente foi o que aconteceu. Ele conseguiu pegar a rabeira por trás do coletivo quando foi em direção à Praça do Japão, mas quando retornava aqui, já para o bairro Cajuru, na capital, para o Jardim Botânico, ele colocou na lateral, ele veio grudado na lateral do ônibus. E ali ele escorregou e infelizmente acabou morrendo. A gente vai entender melhor o que acontece aqui na Canaleta de Curitiba a partir de agora, uma matéria especial que o Balanço Geral produziu e você acompanha com a gente. Veja. Jovens que arriscam a própria vida. Na Canaleta da 7 de setembro, adolescentes em busca de adrenalina. Seja com o pé no para-choque do ônibus ou segurando na lateral do biarticulado, esses rapazes cruzam o centro de Curitiba. Mas um erro pode ser fatal. E foi o que aconteceu com um estudante que no último domingo morreu quando descia a 7 de setembro na rabeira do coletivo. 3 adolescentes que nos relataram estar pegando rabeira, né, ali atrás do ônibus, e a vítima estava do lado esquerdo, próximo ao tanque, quando durante uma movimentação do ônibus o guidão da bicicleta acabou enroscando e ele veio a capotar e cair. E nisso o pneu do ônibus acabou passando por cima dele. É proibido o ciclista trafegar na Canaleta. Porém, segundo a prefeitura, não existe uma punição para quem não cumpre a regra. Nos últimos 2 dias, não encontramos ninguém orientando os ciclistas na região. Vários trechos que têm incidência de assaltos e o piso, às vezes, está em péssimas condições. Se a gente também pega um buraco, alguma coisa, a gente pode cair. Então, a gente não tem segurança. Então, o que acontece? O ciclista migra para a Canaleta. Por quê? Se ele sai da ciclovia e vai para a via, ele tem que lidar com a falta de educação e respeito do motorista. A gente leva fininhas, a gente leva fechadas. Para tirar os ciclistas da Canaleta, a Prefeitura de Curitiba instalou aqui em toda a 7 de setembro uma via compartilhada, onde automóveis e bicicletas dividem o mesmo espaço. Mas não é o que a gente vê na prática. Ciclistas pedalam pela região, dividem espaço com os ônibus biarticulados. O local que a Prefeitura fez ali, mas o senhor não acha mais seguro que a Canaleta? Aqui na 7 ainda é, mas lá para o outro lado não é. O senhor prefere, não tem medo do ônibus? Não, tem que se cuidar, né? Sabe por que nessa ciclofaixa da 7 de setembro é mais seguro? Porque é uma via calma e o motorista está em velocidade reduzida. Porém, quando você chega na frente da rodoferroviária,
principalmente no sentido bairro-centro. A estrutura cicloviária que tem ali é uma ciclofaixa em mão dupla, ou seja, o ciclista que vem do bairro para o centro, ele se obriga a andar na contramão. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte do estudante no último domingo. O motorista foi ouvido e liberado. Como não teve culpa, o inquérito deverá ser encerrado. E mesmo com esta morte, o problema na canaleta da 7 de setembro ainda está longe de ser resolvido. Pois é um assunto que volta e meia, quando acontece problemas como esse, lamentável, da morte de um jovem, que a gente lamenta muito, mas muito, muito mesmo, um jovem de 17 anos. Por isso a gente precisa discutir essas questões aqui no programa, porque precisa de informação, precisa de orientação, precisa melhorar o sistema para o ciclista andar na nossa cidade, para o trânsito. As pessoas, os motoristas precisam respeitar. Os motoristas que circulam pelas canaletas talvez também precisem de mais treinamento. E é isso que eu quero saber, Thiago. O que as autoridades falam sobre isso, Thiago Silva? Primeiro, Jássio, eu estou aqui na Afonso Camargo. Aqui é que começa, deveria começar uma orientação por parte do poder público, porque os jovens saem daqui, da região da Afonso Camargo, e vão até, o desafio é esse, eles seguem até a Praça do Japão. Bom, a gente entrou em contato com a URBS. A URBS diz o seguinte, em nota, a URBS lamentou a morte do adolescente que fazia parte de um grupo que estava pegando rabeira no ônibus. As imagens estão sendo analisadas e todos os esclarecimentos serão prestados às autoridades competentes, Então é a nota da URBS, que as imagens, a URBS inclusive tem as imagens do acidente, diz que essas imagens não serão divulgadas, a não ser que a pedido do Ministério Público. Aí a gente entrou em contato, isso é o que diz a URBS, se isentando da responsabilidade, falando que o jovem estava na rabeira. A CETRAN, aí a gente perguntou para a CETRAN, ô CETRAN, quem tem que fiscalizar aqui a canaleta? Como é que é feito? Tem uma orientação, tem uma blitz educativa, o que acontece? Aí a CETRAN diz o seguinte, a CETRAN mantém ações educativas constantes nas canaletas. No entanto, não existe, Jason, nenhuma legislação para que possa autuar ciclistas e pedestres. Não há resolução no Código de Trânsito para isso. Então, a CETRAN diz que é proibido, mas não tem o que fazer, porque não pode prender o ciclista e levar. Não existe uma punição para o ciclista que pedala aqui na canaleta. Agora, em relação à orientação, Jason, fiquei 2 dias aqui na canaleta, ontem e hoje. Rodei aqui da região do Cajuru, passei até lá o bairro Água Verde. Não vi ninguém orientando, ninguém pedindo para que ciclistas saiam da canaleta. Jason. Pois é, e aí é o seguinte, a gente fala das pessoas que circulam pelas canaletas, mas ontem eu recebi no meu Instagram, inclusive, comentário de algumas pessoas falando assim, Jason, mas tem motorista também que vê o pessoal às vezes na canaleta, ou então grudado no ônibus, quando são o caso desses adolescentes, e aí dão uma chicotada no ônibus e tal, tudo mais. E agora eu recebo aqui também, está participando conosco, o Amendoim Melo, está dizendo assim, tá no YouTube, está falando o seguinte, não estou generalizando, mas existe motorista que tenta derrubar os moleques de bicicleta, fazendo zigue-zague com o coletivo. Tem que ser investigado isso. É o que está dizendo aqui o Amendoim, não sou eu, o Amendoim está falando. Ontem até me falou lá também no meu Instagram. Soraya, tenho pena dos pais, porque falta de aviso e exemplos do quanto é perigoso não falta. E ainda ferram com a vida do motorista que está trabalhando. São os vários lados da história. Eliane, a preferência é do ônibus. O Joel diz, o ciclista também não respeita. Então são os vários pontos de vista de uma questão que precisa ser melhorada na nossa cidade, de um jeito ou de outro, senão pessoas vão continuar sendo vítimas de acidentes nas canaletas. Nós precisamos muito melhorar nossa malha de ciclofaixa. Ô Thiago, o Sindicato dos Motoristas, o que foi que falou sobre isso? Você já deu a nota? Não falou, né? Ainda não falei, daqui a pouco a gente vai dizer em relação ao sindicato. A gente procurou a assessoria do Sindimoc, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da capital, mas ainda a informação que eu recebo aqui é que eles não nos deram uma resposta. O Balanço Geral, a produção do Balanço Geral
procurou, né, o sindicato, o Sindimoc, mas não obtivemos resposta até o momento. Agora, sabe o que é importante, ô Jasso? A gente está até com a Cíntia Duarte aqui, eu fiz a entrevista hoje pela manhã, ela é ciclista, ela pedala por todas, né, toda a região de Curitiba e região metropolitana, o deslocamento é pela bicicleta, e ela diz o seguinte: falta educação. Falta educação, eu entendi. Picotou o áudio ali, mas eu entendi. Falta educação. Deixa eu ouvir a Cíntia Duarte, o que ela falou sobre isso. Primeiro, meus sentimentos à família da criança. São crianças que buscam diversão. O que acontece? O sindicato, as empresas de ônibus, elas colocavam ou colocam, não tenho essa informação atual, uma placa de metal, de aço, atrás do ônibus, para impedir que os meninos coloquem o pé, porque eles fazem esse surf nos ônibus, colocando o pé, engatam o pé ali e pegam a velocidade. Então, seria algo para a gente mandar para frente, para ver se a gente tem alguma providência, colocar essa placa de metal para impedir com que eles coloquem o pé. E como essas crianças estão atrás de diversão, de adrenalina, por que não direcioná-las para o esporte? É isso aí, falou tudo a Cíntia, tá certo, certíssimo. A Cíntia que vai circular ainda pela malha de ciclofaixa que nós temos na cidade para mostrar outros pontos que realmente trazem bastante questionamento. Mas eu queria mostrar para vocês, infelizmente, o Eduardo do Rosário, é esse jovem de 17 anos, tem a foto dele, por favor. É lamentável, né? O Eduardo, 17 anos, um garoto cheio de vida, saiu para pedalar no domingo e infelizmente morreu nesse acidente. A gente lamenta muito e vai aqui a nossa solidariedade à família. Agora os números que eu quero colocar na tela para que você possa observar e ver como é perigoso, gente. Desde 2019, segundo a CETRAN, não havia morte nas canaletas, tá? Olha, em 2021 foram 15 acidentes, nenhuma morte, 2020 nenhuma morte. Isso aqui segundo a CETRAN, e aí 2019 que nós tivemos 2 mortes em canaletas, 2018, 28 acidentes e 1 morte. Tem os números também do BPTran para a gente dar uma olhadinha, coloca aqui na tela para mim. Os números do BPTran são diferentes, veja aqui, ó, de janeiro a maio de 2022, foram 103 acidentes com 54 vítimas. E em 2021, 190 acidentes com 128 vítimas. Ou seja, é um problema que precisa realmente ser discutido pela nossa sociedade, doutora, para a gente fechar. De fato, a canaleta está aqui, ela é uma solução para a nossa malha viária funcionar, para os nossos ônibus poderem andar, é uma solução, mas ela tem que ser respeitada nos limites dela, ou seja, as pessoas não devem fazer uso dela quando não é necessário. Por quê? Porque acaba sendo um risco desnecessário, um risco tanto para essa pessoa que usa, seja com bicicleta, seja correndo, como até para os próprios motoristas e os passageiros que estão lá, porque um acidente também machuca as pessoas que estão dentro, né? Muito bem, mensagem para mim no 999261598, eu trago daqui a pouquinho a participação pelo WhatsApp aqui no nosso Balanço Geral. A sua participação é muito importante para nós, tenha certeza disso, viu, meu amigo, minha amiga, você que está vendo o nosso Balanço Geral. Obrigado pela sua companhia. Ontem à noite um carro invadiu